Vai sair Aqui, a tilápia. Tô cortando tudo assim, que já vou temperar. Vamos empanar. Vou fazer ela assim, ó. Tá vendo? Em tirinha bem fininha. Aí vamos empanar na farinha panko. Cadê a farinha, Lu? Aqui, Aqui, a farinha tá aqui, ó. Mostra lá. Aqui, galera. Vamos empanar nessa farinha que fica muito essa boa. farinha fica muito boa. Fica parecendo de restaurante. Sabe o que me né, Lu? falaram pra poder empanar nela? Passa um pouquinho no ovo, aí passa um pouquinho no trigo, bem pouquinho. E depois passa no ovo e passa nela. Olha lá, galera. Então vamos fazer isso. Bom. Vamos fazer porçãozinha que vai ficar igual de restaurante. Olha lá. E aí eu vou fazer uma tô querendo fazer uma farofinha aí, a Dona Rosa, uma farofinha de calabresa. Delícia. Vamos Então ver hoje o vai que ser nós vamos porçãozinha, fazer. né? Porçãozinha. É isso aí, galera. Já estamos nos preparativos do almoço.